E estamos de volta e agora no Hour, vai conversar aí com o Tenente Eduardo do Corpo de Bombeiros e vai falar com ele sobre os cuidados que devemos ter em casa aí com os idosos para eles não terem tombos, né? É um tapete que às vezes você deixa meio errado ali e se acontecer, os cuidados que devemos ter. Confira aí. Um cuidado que a gente precisa ter com relação a acidentes domésticos é com as quedas, principalmente para as pessoas idosas. Então o tenente vai passar umas orientações para a gente, porque é bastante comum esses problemas, né, tenente, que acontecem as quedas bastante em relação a uns cuidados básicos que é possível ter dentro de casa também, né? Sim. A queda de mesmo nível também é uma ocorrência que nós atendemos. A título de contextualização, na subunidade, aqui no subgrupamento de bombeiros de Toledo, de 1º de janeiro até a data de hoje, 15 de julho, nós atendemos 153 ocorrências desse tipo, queda de mesmo nível. Fazendo uma verificação nas estatísticas, a gente observou que 35% das pessoas atendidas nesse tipo de ocorrência são idosos. Então é um número considerável. É 1/3 do número de vítimas, e esse tipo de ocorrência, queda de mesmo nível para a pessoa idosa, ela tem um risco associado, que é bem comum ocorrer uma fratura nessa vítima. Para a pessoa idosa que já tem um sistema esquelético um pouco mais comprometido, uma fratura ela pode ser uma fratura até considerada grave, uma fratura de fêmur, por exemplo. Então o que a gente visualiza e recomenda até como medidas de segurança e de prevenção para a população como um todo, mas especificamente para a população idosa. É o cuidado com os calçados, evitar o uso de calçado com solado liso ou com calçado com salto. A presença de tapetes, carpetes e capachos na residência dos idosos deve ser evitado porque ele acaba se tornando liso e provocando um acidente. A questão da própria iluminação dos ambientes deve ser melhorada. Se tem uma pessoa idosa na residência, tomar cuidado com essa questão para acabar melhorando a iluminação dos ambientes. E a própria instalação de barras, tanto no banheiro. O banheiro ele é uma área fria, então ele já é uma área com um piso mais escorregadio, às vezes comparado com os outros cômodos. Então a instalação de barras, tanto na casa, mas principalmente no banheiro, eles ajudam a prevenir esse tipo de acidente. Tenente, é bom a gente reforçar para os familiares também ficarem atentos, perceber esses sinais ali, de identificar se um cômodo da casa, por exemplo, é pouco iluminado, fazer essas orientações que você passa para depois não acabar acontecendo isso, de acontecer uma fratura, enfim, ter que chamar vocês para atender essa situação, né? Sim, quanto mais pessoas puderem observar essas situações de risco e neutralizar e eliminar elas, é bem mais vantajoso. Agir na prevenção do acidente, que depois que o acidente ocorre, tem todos os outros problemas associados a eles. Então, se possível, identificar essas questões que a gente comentou, são questões simples, e já neutralizar. Mas, tenente, se por exemplo a pessoa, infelizmente, aconteceu essa queda, tem os primeiros socorros ali até a chegada de vocês que é possível fazer para ajudar essa vítima? Sim, com relação aos primeiros socorros para esse tipo de ocorrência, é fazer a identificação de possíveis fraturas, que até no momento da ligação para o Corpo de Bombeiros, o telefonista ele vai tentar levantar essas informações. Para cada tipo de ocorrência, a gente pode mandar um tipo de socorro, um tipo de atendimento. Então, de forma primária, seria identificar os tipos de lesões para passar isso para o telefonista. De forma associada e na sequência é fazer propriamente o atendimento. Então é manter a vítima imobilizada, que às vezes os movimentos eles podem piorar ou agravar as lesões, acabar afastando os outros móveis que possam provocar um acidente, e nas questões de fratura seriam praticamente as imobilizações. Essas orientações que a gente passou para vocês para prevenir, mas caso aconteça, entre em contato com o Corpo de Bombeiros pelo 193. Que legal, né? Valeu aí o Tenente, Eduardo, por passar essas dicas pra gente lá do Corpo de Bombeiro, a Nubia aí por fazer essa entrevista. Agora a gente vai continuar falando mais ou menos sobre isso também, que são os cuidados que a gente deve ter nessa quarentena, às vezes sentado errado, tal. E quem vai falar pra gente sobre esses cuidados é o Paulo Sauer. Ele que é quiroprata e massoterapeuta, vai dar umas dicas bem interessantes para você cuidar aí nessa
essa quarentena. Confira aí. E agora, nesse período que a gente está mais em casa, as pessoas geralmente também estão saindo pouco, fazendo pouca atividade física ou até trabalhando em casa. E aí surge dores nas costas, é dor de cabeça, é dores para toda a parte do corpo. Então a gente vai conversar hoje com o quiropraxista, o Sauer, que vai explicar um pouquinho, porque está tendo bastante procura e demanda, tudo bem? Tudo bem, Norberto. Então, realmente, esse período aqui ele está tendo uma procura bem maior. Por muitas pessoas que estão com relatos de dores na coluna, dores do pescoço, muito em decorrência do trabalho, uma postura que está ocorrendo muito hoje em dia. Além, é claro, do estresse, ansiedade, que todo esse quadro que nós estamos vendo hoje está gerando. Isso até as pessoas às vezes começam com essas dores e acham que é por um motivo, mas depois vai investigar, vai ver e realmente talvez é um detalhe ali da parte do corpo que não está bem encaixada, que não está bem alinhada, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas chegam com relatos de uma dor na coluna ou uma dor no pescoço, que ela não sabe de onde é a origem, até às vezes uma dor de cabeça. Ela não sabe no primeiro momento qual que é a origem dessa dor de cabeça. E durante uma investigação ali você consegue constatar que é um desalinhamento que está existindo na coluna dela, ou uma tensão muscular maior que está existindo na região da cervical, que está gerando essa dor de cabeça na pessoa. Você trabalhando, fazendo um tratamento na parte muscular e fazendo uma liberação da parte cervical da pessoa, você consegue eliminar essa questão da dor, tanto da cefaleia, da enxaqueca, como também outras dores que a pessoa tem pelo corpo também. E Paulo, para as pessoas que estão em casa, que estão passando por esse período, né, trabalhando mais em casa, tem algumas orientações, porque, por exemplo, não adianta vir aqui, você avaliar, encaixar novamente, mas depois volta e começa com uma postura, trabalhar errado, tá às vezes mais no sofá também, assistindo mais TV, é tudo desencadeado, né? Exatamente. Então, no atual momento, o que acontece? Como tem muitas pessoas que estão trabalhando nessa situação de home office, uma coisa, você tem que se ater a alguns detalhes, como ter um ambiente adequado, evitar o trabalho realmente na cama, no sofá, que são locais que você vai trabalhar, vai ser prejudicial para a sua postura. Quando trabalhando em casa, você tem que ter uma cadeira adequada, buscar uma cadeira mais adequada possível, onde você fique sentado, que consiga manter uma angulação de 90 graus nas pernas, nos joelhos, com os pés no chão. Manter uma postura, uma tela de computador, que ela fique no alinhamento dos seus olhos, para você não ter que projetar o seu pescoço para frente, que isso, com o passar do tempo, vai te gerar uma má postura, vai gerar tensões maiores na cervical e pode gerar tanto dor de cabeça como um desconforto nas costas. Além do que, durante um turno de serviço, principalmente estando em casa, as pessoas às vezes perdem noção do tempo que elas estão trabalhando. O ideal é você fazer a cada 2, 3 horas uma parada, uns 5 minutos, onde você levanta, caminha, faz um alongamento, para você conseguir aliviar um pouco essa tensão do trabalho também que você tem. Paulo, é bom a gente falar também que agora as crianças estão em casa também, estão tendo que aulas online, e é importante os pais cuidarem desde pequenos já com essa postura também, né? Exato. Os cuidados com a questão de coluna devem começar cedo. Hoje em dia existem muitas situações de crianças que eu atendo aqui que já têm escoliose, casos de hipercifose. Por quê? Por questões de má postura. O uso inadequado do celular por tempos muito longos também acabam gerando transtornos na cervical do paciente, da criança. Posturas sentadas, principalmente quando vai se trabalhar, evitar ficar sentado com posturas com pernas cruzadas, que isso acaba gerando algum desalinhamento de quadril, e isso vai afetar toda a coluna também. Para o pessoal de casa entender um pouquinho mais, como que funciona ali? Eles vão ver umas imagens que a gente vai demonstrar. Esse paciente ali, o que era que você estava fazendo e trabalhando com ele? Esse paciente ali, eu trabalhei a parte manipulativa dele, onde eu fiz alguns ajustes, eu identifiquei algumas vértebras que estavam com algum desalinhamento, verifiquei também que o quadril dele não estava 100% alinhado, então eu realizei uma manobra para ajuste do quadril, além das manobras de liberação e articulação da cervical, que ajuda a aliviar a tensão, melhora a mobilidade da articulação, e na coluna, na parte torácica, eu fiz algumas liberações de vértebra torácica também, que ela estava desalinhada, ela não estava no alinhamento correto. Esses desalinhamentos eles geram tensões, essas tensões podem tanto gerar dores, como pode gerar uma má comunicação do sistema nervoso central com o corpo também, gerando às vezes alguns outros problemas de saúde.
Até você comentou comigo antes a gente, né, começar a entrevista, você falou isso também às vezes pode desencadear até um estresse, porque a pessoa começa a sentir uma dor ali, não sabe identificar e vai incomodando e deixa ela irritada, né? Exatamente, ele vai aumentar o nível de estresse. Em muitos momentos a pessoa não vai conseguir dormir direito, na hora que ela deita para dormir ela vai sentir dores. Quando ela sente dor, automaticamente ela não dorme, ela levanta com mau humor, estressada, o dia não funciona, não corre da forma mais adequada, influencia no trabalho, no convívio familiar. Então é sempre interessante estar tendo esse cuidado com o corpo, com essa parte tanto muscular como articular, para evitar esse tipo de transtorno. Além, é claro, de buscar fazer alguma atividade física para conseguir um fortalecimento muscular, que também ajuda muito a evitar essas questões de dores que a gente sente no dia a dia. Mas, Paulo, às vezes as pessoas podem se perguntar, eu vou uma vez no quiropraxista e pronto, já resolvi todos os meus problemas. Não é bem assim, tem que ter um acompanhamento e cada caso é um caso, né? Exatamente, cada caso é um caso. O tratamento em si depende muito de como o organismo da pessoa vai responder. Existem pessoas que você vai vir aqui 1, 2 vezes ali e resolve aquele problema específico. Só que aquilo que eu sempre digo, a gente não está aqui para curar, a gente faz um tratamento. A gente vai fazer um tratamento onde a gente vai restabelecer a comunicação do sistema nervoso central com o corpo, vai fazer as liberações necessárias, tanto musculares como de articulação, onde o corpo do paciente é que vai se encarregar na sequência de se curar, eliminar essas dores ou problemas que tenha. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, colocar em prática. Se sentir algum desconforto, procurar realmente ajuda, orientação, porque é muito importante você vir até um profissional para ele ver realmente o que está acontecendo com o seu corpo, né? Exatamente. É sempre interessante você procurar um profissional adequado, que ele tenha algum conhecimento para fazer uma avaliação, tanto da parte esquelética, como também da parte muscular, identificar quais são os problemas, o que pode estar gerando aquela dor ou aquele desconforto na pessoa, para buscar o tratamento mais adequado. E vocês aí de casa, fiquem alerta e cuide dessa postura para tentar diminuir essas dores também. Show de bola, valeu aí, Paulo, por essas dicas aí pra gente se cuidar nessa quarentena e sentar direitinho, ter uma postura legal, porque às vezes a gente acaba esquecendo que precisamos cuidar disso tudo também. E agora a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai falar aí sobre o retorno da Rede Mabu aí, né, em Foz do Iguaçu e também novidades da Casa Vergara. O intervalo é rapidinho, já volto aqui no Ligado em Você.